Deus abençoe, pastor. Tranquilo. Obrigadão. Então, queridos, bom dia. Amém ou não amém? Graça e paz. A mistura aí, ó, buchada de bode com acarajé. Deixa eu te falar, buchada de bode com acarajé por quê? Porque eu sou sergipano e ela é solterapolitana. Quem nasce em Salvador não é baiano. É o quê? Solterapolitano, amém? Então minha esposa nasceu em Salvador e eu nasci em Sergipe, certo? A gente morou ali em Campos dos Goitacazes só 17 anos e 20 dias. Eu morei em Salvador quase 19 anos. A minha vida pregressa foi entre a capital de Aracaju, estado de Sergipe, e a capital de Salvador, como também em algumas regiões, tipo lá em Petrolina, Pernambuco, maior produtor de maconha do Brasil, e Xique-Xique, na Bahia também, que produz bastante maconha. Fui envolvido com drogas quase 17 anos. O meu passado já morreu, eu sou uma nova criatura, casada há quase 22 anos, congregamos na Igreja Batista Peniel, a mesma fica lá na cidade de Indiaroba, na região sul de Sergipe. O nome Indiaroba foi por conta de um furto que uma índia praticou na época. Furtou um gringo e a região de índios, Indiaroba, e diz que o gringo gritava para falar que a Índia o roubava. Indiaroba, a Índia me rouba, para falar o português. Indiaroba, Indiaroba. Aí o nome passou a se chamar Indiaroba. A gente mora lá em Itabaiana, mais conhecida como a capital dos caminhoneiros. Um grande amigo nosso, amigo do pastor Áquila, também está pastoreando a PIB da Itabaiana, pastor Júlio, homem de Deus. E fala-se também que Itabaiana, o nome foi dado à cidade, criaram o nome, colocaram o nome Itabaiana, porque uma se chamava Ita, apelidada de Ita, e a outra apelidada de Baiana. Aí nasceu a cidade Itabaiana. Amém? Então, quem nasce em Salvador é solteira, quem nasce na Bahia é baiano, quem nasce em Sergipe é sergipano, quem nasce em Aracaju, então, quem nasce no Rio é o quê? Aí alguém brinca, diz, é peixe. Não, quem nasce no Rio é carioca. Agora, quem nasce no estado do Rio? Hein? Fruzão, é ou não é? Fruzão, fruzão. Fruzão. Amém, queridos? Não é em vão que eu fui fui ordenado pela maior convenção da América Latina, Batista, Convenção Batista Fluminense. Quem nasce no estado do Rio, hein? Na Baixada. No Rio. Quem nasce no Rio e quem nasce na Baixada Fluminense. E quem nasce no estado do Rio. Ah, sim. Mas acredito que no estado a gente tenha mais fluminense do que cariocas. Fluminense do que... Tem ou não tem? Tem ou não tem? Quantos aqui torcem por Fruzão? Cruzeirense. Terceira divisão. E o Galo está aí, só depenando o urubu. Amém? Então bora lá, queridos. Para a gente ganhar tempo, irei pregar uma mensagem cujo tema diz assim: motivações divinas na obra missionária. Diga comigo, motivações divinas na obra missionária. O que nos motiva a fazer a obra missionária? São 24 anos de estrada. Nunca pastoreamos uma igreja local. Eu não sou um pastor remunerado. Já recebi o convite da Junta de Missões Nacionais por 2 vezes. Na época, quando só existia a Cristolândia de São Paulo. E lá no nosso acampamento em Rio Bonito, ali no estado do Rio, pastor Fernando Brandão, pastor Celso Godoy. Naquela época, eles me convidaram por 2 vezes para que a gente trabalhasse com eles para transformar Cracolândias em Cristolândias. Mas o nosso foco nossa visão estava lá em uma comunidade em Campos, em Mineiros,
na Baixada Campista, e lá nós desbravamos, plantamos e construímos uma igreja para a glória de Deus. Amém? Quarta-feira estaremos ministrando lá. Então, bora lá. Atos 23, 11. Quem abriu, diga amém. Atos 23, 11. Bora lá. Olha a narrativa de Lucas. É Atos 23, 11. Irei ler aqui na minha tradução assim. Diz assim, Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, ao lado de quem, igreja? Ao lado de quem? De Paulo. O que foi que o Senhor disse para Paulo? O que foi que Deus disse para Paulo? Coragem, coragem. Assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em... E quando Deus se colocou ao lado de Paulo, Paulo estava onde? Paulo estava preso. O apóstolo Paulo está preso em Jerusalém, não por ter praticado o mal. É bom a gente entender. Paulo estava preso não por ter praticado o mal, mas por ter feito o bem, que era a pregação da palavra de Deus. E aí, eu entendo que este é um grande mistério da fé cristã. Queridos, servir e cumprir a vontade de Deus e ter que passar por privações e sofrimentos. Paulo estava passando por um momento de aflição. Torna a repetir, porque eu mesmo estava preso. Imagine alguém preso porque estava fazendo bem. Literalmente diferente do Reginaldo Conrado de Matos, lá de outrora, de 26 anos atrás. O Reginaldo, que esteve preso por 2 vezes em delegacias públicas. Mas por quê? Porque praticava o mal. Porque era traficante de drogas, porque era usuário de drogas, porque gerenciava casa de prostituição. O apóstolo Paulo estava preso porque estava fazendo o bem. E aí, queridos, às vezes, isso aconteceu na vida de Paulo, na vida dos apóstolos. Tudo parecia que dava errado. Parece que na direção que eles estavam, iam bater. E isso também acontece conosco. Parece que na direção que estamos, vamos bater. Mas saiba que Deus faz tudo com propósito, com clara e sábia direção. Deus tem um propósito em todas as coisas. Amém, queridos? Quando a situação parecia um beco sem saída para Paulo, para o grande apóstolo Paulo, Deus lhe abriu novas frentes para a obra missionária. A nossa igreja está localizada em uma região que eu falei aqui, Indiaroba. Indiaroba tem cerca de 20 mil habitantes. E nós estamos lá partindo já para construir a 6ª congregação. Em uma região vai nascer a 6ª congregação, lá em Indiaroba, em um povoado, cujo nome é Terra Caída. E para quebrar a maldição, que um dia disseram que aquela terra se chamaria Terra Caída, porque expulsaram alguns jesuítas, houve uma pandemia de pedofilia, e até hoje existe este convento. A Igreja Batista Peniel de Indiaroba está construindo a igreja, plantando a igreja, cujo nome da igreja já é Igreja Batista Terra Prometida, e não Terra Caída. Amém, queridos? Amém ou não amém? O trabalho de Deus, queridos, não é feito apenas quando tudo nos vai bem. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu
na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, e acontece também conosco. Lembre-se que o salmista, no Salmo de número 126, ele diz que o semeador rega o solo duro com suas próprias lágrimas. No exato momento que Paulo estava preso, que mistério tremendo. No exato momento que Paulo estava preso, Deus aparece a ele. E Lucas relata que foi na noite seguinte. Na noite seguinte, o Senhor se coloca ao lado de Paulo, pondo-se ao lado de Paulo. Deus diz para Paulo: coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Ou seja, até os confins da terra. Então, eu quero destacar 3 fatores motivacionais para a obra missionária. O que nos motiva a fazer a obra missionária? E por enquanto, 24 anos no Brasil, já tem uns 10 anos que estão nos desafiando a pregar o Evangelho fora do Brasil. Estão nos desafiando. E outra, queridos, deixa eu deixar bem claro: Deus nunca deixou faltar nada. Nós acabamos de ganhar 4 pneus para o nosso carro. Cada um pneu custa R$1.000, quase R$1.000. A gente saiu de casa dia 21 de julho. O retorno está previsto para 15 e 18 de dezembro. Aí Deus usa um casal lá em Aracruz. Nos conhecemos no ano de 2003. Pastor, o senhor está precisando de pneus. Eu digo, eu não, o carro. O carro é 2017/2017. Os pneus originais. Compramos esse carro no início de janeiro, com quase 22 mil quilômetros rodados. E aí, queridos, pastor, vocês estão em Aracruz, vão pregar lá no Alto Rio Novo, vão ficar quase um mês, vai lá em Colatina. Queremos honrá-los com 4 pneus para o carro de vocês. Deus não deixa faltar. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Amém, queridos? Lealdade, fidelidade, submissão. Então, quero destacar o primeiro fator motivacional para a obra missionária. São 3 fatores. O primeiro fator, a presença de Deus. A presença de Deus é o que nos motiva a fazer a obra missionária. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado de quem? De Paulo. Deus estava ou não estava presente na vida de Paulo? O Senhor se pôs ao lado de Paulo na hora da sua aflição. Queridos, e aí Deus lhe mostrou novos horizontes, novos desafios. Então, se Deus está conosco, e eu creio que Deus está conosco, se Deus está conosco e Deus está aqui nessa manhã, triunfamos sobre as dificuldades, a perseguição do mundo e a fúria dos homens não podem frustrar essa agenda missionária de Deus. A seara é de Deus, a obra é de Deus, o sustentador da obra é Deus. Aqui eu estou calçado com um sapato Ferracini, da marca Ferracini. Quem me deu esse sapato de presente foi um empresário lá de Campos. Morreu de Covid o ano passado, o irmão Gilson, lá do Café Pelinca, membro da 2ª Igreja Batista. Eu ganhei este presente, esse sapato, no ano de 2004, ou foi 2005. Agora acabei de ganhar um sapatênis. Uma empresária lá de Teixeira de Freitas disse: olha, irmã Simone, pastor Reginaldo, tome meu cartão, tome a senha. Você fez aniversário 15 de julho, agora vai, compra o seu presente. E eu queria um tênis branco. E ela disse: escolha da melhor marca.
Aí eu fiquei entre a Pegada e o Ferracini, comprei da Pegada. Mas não falta nada, não falta sapato, não falta roupa, não falta relógio, não falta camisa, não falta nada, 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 nada. Pastor, a bênção vai ser completa. Além dos 4 pneus, a gente quer também encher o tanque de combustível. E eu não estou mais nem pedindo a Deus, viu, queridos? Eu parei de pedir a Deus. Não peço mais não. Porque antes da gente pedir, Deus já sabe de tudo. Ele já conhece. Ele sabe da nossa necessidade. Amém ou não amém? O que precisamos é a presença de Deus conosco. O evangelista Mateus 28, versículos 18, 19 e 20. Mateus 28, versículos 18, 19 e 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É a presença de Deus, queridos. Nós temos convicção do nosso chamado. Amém ou não amém? Amém ou não amém? É a presença de Deus que nos motiva a fazer a obra missionária. Vou contar uma ilustração aqui rápida de um missionário, pastor missionário, David Livingstone. É o nome do camarada, uns nomes meio, né? Mas David, sobrenome, Livingstone. Ele dedicou sua vida como missionário na África. Alcançou muitas pessoas para Cristo. Praticamente a vida dele toda na África. Quando morreu, pastor missionário, o David Livingstone, quando ele morreu, seu corpo foi levado para a Europa, a fim de ser sepultado. Mas os africanos arrancaram o seu coração e o sepultaram na África. O corpo vai lá para a Europa, para o continente de origem do pastor missionário, mas o coração eles arrancaram e sepultaram aonde? Na África. Certa feita, esse bravo missionário, ele foi atacado por um leão e teve seu braço direito atingido. O leão o atacou e o braço direito foi atingido. Alguém perguntou o que motiva a fazer a obra de Deus na África diante de tantas dificuldades? O que te motiva a fazer a obra de Deus diante de tantas dificuldades na África? Ele respondeu: a promessa da presença de Cristo comigo todos os dias. Se antes eu era missionário do diabo, trabalhava para Satanás, agora, queridos, eu sou servo de Deus. E o que nos motiva, e outra, minha esposa foi corajosa, hein? Simone foi corajosa. A família de Simone ficou preocupada. Quando Simone me pediu em namoro e eu aceitei, ela me pediu em namoro, claro, nós éramos colegas. E aí eu fui levá-la até a casa de uma tia dela, em um bairro em Salvador, por nome de Palmiúdo. Simone na época morava na Pituba com os pais. E aí quando chegou lá na casa da tia, eu falei, até logo, tchau, a paz do Senhor, estou indo para pegar o buzu, pro ponto de ônibus. Ela disse, eu vou te acompanhar até o ponto de ônibus. Chegou lá no ponto do ônibus, na hora que eu fui dar um beijo no rosto dela, para me despedir dela, ela veio e me deu um beijo na boca.
Aí eu peguei e falei bem assim, quando ela me beijou na boca, eu digo, rapaz, chegou, me arrepiei, olha. Eu digo, eu aceito você, eu aceito namorar com você. Eu aceito. Não, você imagine, queridos, depois que eu me recuperei da dependência química, alguém que foi garoto de programa, que se prostituía, agora eu tenho um contato pela primeira vez com uma mulher, uma galega linda, que me dá um beijo na boca, eu digo, aceito. Mas eu não tinha nem aonde morar direito, quanto mais comprar o par de alianças e casar, né? Mas Deus preparou tudo. É melhor casar do que se abrasar. O meu pastor, presidente do Centro de Recuperação Nova Vida em Feira de Santana, disse, Deginaldo, case logo, viu? Case logo, porque já sabia, né? Já sabia, porque se não casa, meu irmão, não tinha para onde correr. Você chegar, repare, você já foi tratado, amém por isso, mas você dá um abraço em uma galega, quando ela encostou em mim, que me deu um abraço, aí a carne tremeu. Eu digo, vou cair para cima, meu Deus, me segura, Jesus. E só Deus, né? Amém, queridos? Mas logo casamos, não foi sim? Logo casamos pela fé. Casamos logo pela fé. Comprei o par de alianças, dei R$44 de entrada e 50 conto eu predatei para 30 dias. Já era, sou correntista desde 98, Bradesco. Saiu de Salvador, foi para Campos com o mesmo tempo de conta. Saiu de Campos, foi para Itabaiana agora com o mesmo tempo de conta. E pela fé eu saía com as fitinhas cassetes, com o meu testemunho. Eu dando uma de pregador já na capinha da fitinha, com uma Bíblia assim enorme da CPAD, aquela Bíblia de estudo pentecostal, com um ternozinho, com uma gravata parecendo língua de vaca. E Deus me honrando. E Deus me honrando. E Deus me honrando. Eu fui mudando, né, queridos? Agora eu estou mais light, amém? Então, o segundo comissionamento. Grave isso. Eu falei que nós iríamos destacar 3 comissionamentos. O segundo comissionamento, o encorajamento de Deus. Atos 23, versículo 11, a parte B do versículo. O Senhor disse a Paulo, coragem. A obra missionária, queridos, não pode ser feita com timidez. Para fazer a obra missionária, para fazer a obra de Deus, é preciso ter o quê? Coragem. Amém ou não amém? Então, a obra é divina, não é feita com a nossa força. A obra, ela é divina, torna a repetir, ela não é feita com a nossa força, mas na força do onipotente. Quem é o onipotente? Deus. Então, isto significa que a nossa força não vem de dentro. A nossa força vem do alto. Amém ou não amém, queridos? Imagine, naquela época não existia a lei que existe hoje, direitos humanos. Eu era para ser um cabra meio que estragadozinho, sabia que eu fui muito torturado em delegacias. Queridos, Deus faz a obra completa. Está aqui 56 anos, esses cabelos aqui pretos é por causa da misturada de índio com caboclo, com cigano. Não tenho nada contra quem joga uma titinha preta, mas está aqui natural. 56 anos dando glória a Deus, misturado com aleluias na presença de Deus. 26 anos convertido. Queridos ouvintes da palavra do nosso Deus, precisamos ter coragem para não olharmos para as dificuldades, e sim para as possibilidades. A igreja de Cristo Jesus precisa ter coragem e não olhar para as dificuldades, e sim para as possibilidades. Se depender de nós, o céu vai estar mais povoado do que o inferno. Porque existe céu e existe inferno. Mas a nossa missão é pregar e dizer que Jesus Cristo é a única esperança para a nossa nação. Amém ou não amém, queridos?
Amém ou não amém? Então já quero destacar o terceiro comissionamento. São 3 comissionamentos e o terceiro diz assim: o comissionamento de Deus. Atos 23, versículo de número 11. A última parte do versículo 11 de Atos 23. Assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em... E já está perto da gente sair fora do Brasil. Já está tudo já praticamente caminhado. Primeiro por Deus. E depois, imagine, alguém sustentando. Pessoas usadas por Deus para que o Evangelho de Cristo Jesus seja pregoado para todas as nações. Queridos, Paulo não morreria enquanto não se cumprisse o projeto de Deus. Enquanto não se cumprir o projeto de Deus nas nossas vidas, não morreremos. Paulo tinha um sonho, O destino da nossa vida não está nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. E Paulo, ele tinha um grande sonho. E qual era o sonho de Paulo? Era pregar na capital do império. Paulo queria, porque queria ir à capital do império, a Roma. É Deus, é Ele quem sustenta, é Deus que protege, é Deus que abre novas portas para a obra missionária. Nós, como igreja, você cristão, você foi comissionado para pregar e dizer que Jesus Cristo é a única esperança. Paulo tinha um sonho, torna a repetir, de ir a Roma. Agora Deus o comissiona a ir à capital do império. Mas Paulo chegou na capital do império de que forma? Preso. Eu tenho um sonho de pregar em uma determinada nação. E Deus agora me leva para pregar, Deus me comissiona, Deus comissiona Paulo, o teu sonho vai se cumprir. Só que eu vou te comissionar a capital do império, a Roma, de que forma? Preso. E qual era o sonho de Paulo? Apoiar as congregações, sair das 4 paredes. Eu já vi uma frase lá na Igreja Batista de Magé, assim, umas cartolinas, algumas frases, e tinha uma delas, uma frase que estava escrita assim: a igreja que não faz missões, ela precisa ou tem que pintar as paredes, precisa pintar as paredes de preto e decretar luto. Se vê que de vez em quando a gente prega em algumas igrejas aí, de vez em quando, que as paredes já estão pintadas de preto. Então, queridos, e uma outra frase: a igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. E agora Deus comissiona Paulo. Paulo chega à cidade de Roma, preso. Da prisão, encoraja as igrejas. Quem era o imperador na época? Alguém sabe? Alguém saberia me responder? Quem era o imperador? Um maluco, um doido, Nero. Gente, prendeu Paulo. Estava plantando uma igreja. Estava plantando um PGM, um pequeno grupo multiplicador. Estava plantando uma igreja dentro do palácio. O imperador abriu uma agência missionária dentro do palácio. Ao prender Paulo, ele estava plantando, ou seja, eu vou prendê-lo porque ele está fazendo bem, mas Paulo de dentro da cadeia, Paulo dentro da cadeia, Paulo evangeliza a guarda pretoriana, os filipenses, de dentro da cadeia,
Paulo escreve cartas que abençoam o mundo até hoje. Alguém saberia me dizer quais foram as 4 cartas que Paulo escreveu de dentro da cadeia? Qual foram as cartas? Bora lá. Qual foi a primeira? Filipenses. Qual foi a segunda? Hein? Qual? Colossenses. Alguém falou Colossenses? Está dentro. Mas na sequência, Filipenses. Um dia eu fui pregar numa determinada igreja. Observei que a igreja, o pessoal falando meio que errado. Aí teve um abençoado, estava dirigindo o culto. Ele disse: irmãos, não foi uma igreja batista não, viu, querido? Falou assim: vamos abrir a palavra de Deus no livro de Filémion. Mas eu sabia que era Filemon. Não, já aconteceu de tudo na nossa caminhada. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Albuquerque. Eu sabia que era no livro de Abacuque. Qual foi a segunda carta que Paulo escreveu? Queridos, Paulo escreve cartas que abençoam o mundo. A primeira, Fili. A segunda, Filemon. A segunda, Filemon. E a terceira, Colossenses. E agora qual foi a quarta? Aí, se fosse para uma sabatina agora. Vendo, viu? Quando eu passei pelo concílio, meu Deus do céu, para o ministério pastoral, queridos, a galera lá, os pastores, olha, lá da subseção da Planície em Campos, não foi brincadeira, comissão de ética, 4 pastores, comissão de teologia, começou 10 da manhã, foi até 2 da tarde, depois do concílio público na Igreja Batista do Parque Califórnia, em Campos. Durou 1 hora e 10 minutos. Não que eu teria que responder tudo, mas tinha que estudar. Amém ou não amém? Qual foi a quarta carta? Efésios. Filipenses, Filemon, Colossenses e Efésios. As cartas as quais Paulo escreveu têm nos abençoado até hoje, sim ou não? Paulo, o apóstolo Paulo, foi responsável por quase 70% do que está escrito no Novo Testamento. As cartas paulinas. Amém, igreja? Amém ou não amém? Então, nós destacamos aqui 3 obras divinas, 3 comissionamentos divinos para a obra missionária. Bora lá? Está aqui, motivações divinas na obra missionária. 3, destacamos 3. Qual foi o primeiro? A presença de Deus. Amém? A presença de Deus. Deus estava ao lado de Paulo, sim ou não? Deus se colocou ao lado de Paulo. Qual foi o segundo comissionamento? O encorajamento de Deus. Deus encoraja Paulo. Deus também nos encoraja. Amém ou não amém, queridos? E qual foi o terceiro comissionamento? O comissionamento de Deus, que é quando Deus leva Paulo até a capital do império. Então, amados, concluindo este sermão, precisamos entender que toda pessoa chamada para o Evangelho, toda pessoa chamada para o Evangelho é comissionada a pregar o Evangelho. Toda pessoa. Se você me perguntar, pastor, como que Deus te chamou? Meu Deus do céu, a gente levaria aqui o dia e a noite. Eu ainda era aluno na casa de recuperação com 4 meses, ali me tratando para
me libertar da dependência química, quando Deus falou ao meu coração em Mateus 4,19. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, ou seja, vai, me segue, eu vou te ensinar, eu vou fazer de você um pescador de almas. Então precisamos entender, nós, como igreja, como cristãos, precisamos entender que toda pessoa chamada para o Evangelho é comissionada a pregar o Evangelho. A cidade de Muriaé e as cidades circunvizinhas precisam saber que Jesus Cristo é a única esperança. E aí eu anotei aqui a frase que eu vi lá na cartolina da igreja lá Batista em Magé: uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Amados ouvintes da palavra do nosso Deus, o pastor Áquila já nos conhece há muitos anos. Está ali o irmão dele. Ontem, na hora que veio aqui à frente, o pessoal vieram, eu lembrei logo do irmão Silvânio, que por sinal nos serviu na Baixada Fluminense, em um momento que nós estávamos precisando de alguém que nos orientasse. Você sair da Baixada Fluminense, lá da Baixada até a Praça da Bandeira, a gente não sabia ir, a gente rodava pouco ali na capital do Rio de Janeiro, a gente rodava mais no subúrbio e na Baixada Fluminense, que nos conhece. Nós nunca estipulamos valores nenhum para pregar a palavra de Deus. Deus usa as igrejas para nos abençoar. Deus nunca deixou de nos abençoar. Amém ou não amém? Hein? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então eu quero encerrar fazendo uma oração por vocês, né? Vou pedir que a igreja se coloque de pé, por favor. Os amados, se coloquem de pé. Vamos orar, vamos fazer um clamor pela cidade de Muriaé. Vamos fazer um clamor pelos missionários. Queridos, o Nordeste é muito carente. Meu Deus do céu, quase todos os dias, ontem, ou foi hoje, o pastor Cecílio está lá no Ceará. Que desafio, meu Deus do céu. A gente chega aqui no Campo Capixaba, aqui no estado de Minas Gerais, ali no campo, né, no estado do Rio de Janeiro, né, em outros campos, aqui a nível de Sudeste, a gente vê com fartura, e eles estão lá, pastor Cecílio e outros pastores, missionários, lutando, gente, para plantar igrejas. Fizeram até um grupo, Missões no Sertão, Missões Sertão. Aí nós temos também o estado de Sergipe. Nós precisamos orar pelos nossos pastores e missionários. A gente evita aqui expor algumas situações, mas são muitos pastores e missionários mesmos que estão carecendo das nossas orações para que Deus levante pessoas. Queridos, precisamos nos envolver cada vez mais com as campanhas de missões, seja nacionais, estaduais, mundiais. Porque o povo precisa ouvir que Jesus Cristo, o povo precisa saber que Jesus Cristo é a única esperança. Feche os olhos. Querido Deus, obrigado, Deus, por esta coragem. Obrigado, Deus, porque nós recebemos a mesma mensagem a qual o Senhor ministrou para o apóstolo Paulo. Quando o Senhor, meu Deus, se coloca ao lado do mesmo e diz: coragem, continue pregando a minha palavra, assim como você pregou em Jerusalém. Você vai dar continuidade, você vai pregar a minha palavra em outros lugares, você vai pregar em Roma, preso, mas você vai pregar a minha palavra. Meu Deus,
queremos te pedir nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, pela membresia da primeira igreja batista aqui na cidade de Muriaé. Ajuda-nos, ó Deus, nos encoraja, ó Deus, a pregação da tua palavra, nos encoraja, ó Deus, a evangelização, a impactar a cidade de Muriaé, a proclamar o evangelho do Senhor. Precisamos interceder pelos missionários, os quais estão espalhados pelo nosso Brasil, espalhados também em outros continentes, pregando a tua palavra, meu Deus, alguns passando por aflições, por privações. Em nome de Jesus Cristo, os encoraja, meu Deus, encoraja a tua igreja a se envolver cada vez mais com missões, investindo, meu Deus, financiando, orando. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, pela primeira igreja batista de Muriaé, por todas as famílias as quais adentraram aqui nesta manhã e entenderam o recado do Senhor. Precisamos, meu Deus, saquear o inferno em nome de Jesus Cristo, ó Nazareno, porque nós sabemos que nós somos apenas instrumentos nas tuas mãos. O Senhor nos comissionou a pregação da tua palavra. Nós deixamos a nossa casa lá em Itabaiana, saímos lá do nosso conforto, ainda em plena pandemia, e aqui estamos, eu e a minha esposa, pregando a tua palavra, anunciando as boas novas, as boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo, que tem poder para tirar o homem do lamaçal, assim como Deus me tirou do lamaçal. E hoje estou aqui, Deus, como pregador da tua palavra, como ministro do Evangelho, para que outros delinquentes, para que outros dependentes químicos sejam salvos, porque a graça do Senhor se manifestou para todos os homens. A missão da igreja é pregar a tua palavra. Então, Deus, usa-nos para a ministração da tua palavra. Logo mais estaremos aqui, Deus. E eu te peço, em nome de Jesus Cristo, juntamente com a tua igreja, que o Senhor venha mais uma vez nos usar, para que a tua igreja seja edificada e para que vidas sejam salvas, em nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diz: amém ou não amém, igreja? Pode tomar.